Bem-vindo a todos vocês ao podcast Hora Serva. Eu sou César Moreira, apresentador do Harmonizando com Cerveja, sou sommelier de cerveja, mas esse podcast vai trazer uma característica um pouquinho diferente. Não é um programa de entrevista. Sabe aquele bate-papo gostoso de boteco? É isso que a gente vai trazer aqui para o Hora Serva. Convidados que tenham histórias para contar, bastante conteúdo. Agora, não tem bate-papo em boteco sem uma cerveja. Hoje eu estou com o Léo Gunning, Rodrigo Gunning. Começar nosso papo com um brinde. Tudo bem, César? Prazer. Bem-vindos. Um brinde. Sobre a cerveja eu vou falar daqui a pouquinho. Léo, você... Eu não vou nem baixar a cerveja, vou dar um golinho primeiro, como bem deve. cansado, primeiro Brindar gole. tem que beber. O brindador tem que beber, pô. A maldição é grande se brindar e não beber. Tem essa, não tem? Tem. Essa tese dizem que é verdade. Depois eu vou te perguntar sobre isso. Tem que beber. Cara, Léo é um cara que já atuou em vários segmentos do mercado. Inclusive eu tenho alguma identificação com você, depois eu até vou contar um pouquinho sobre isso. Lógico que eu nunca fui CEO da maior gravadora do Brasil, mas em alguns momentos assim que a nossa vida vai abrindo caminhos, eu até me identifico. Mas eu queria que você assim, falasse de biologia, passando por CEO da Som Livre, hoje trabalhando na área de publicidade, evento, tem muita história para você contar. Pois é, eu tenho certeza que o seu caminho foi tão eclético quanto, pelo papinho que a gente bateu logo antes daqui. Mas o meu foi isso, eu comecei como biólogo sei lá, o azar da minha mãe nunca ter me dado um esporro, né? Porque a mãe devia falar pra você, né? Não vai nesse caminho. Também acho. Concordo. E ela me deixou solto, então fui acadêmico por bastante tempo. E tem uma hora que você vê que, porra, eu vi, né, que a ciência é um negócio bem cruel, né? Eu não sei como é que foi a sua experiência, depois você conta um pouquinho, mas ciência é um negócio onde você tem uma base muito grande de pessoas trabalhando, para uns poucos terem grandes publicações, para um ou dois ganharem um prêmio Nobel lá em cima, né? E é uma pirâmide muito assim, né? Ela é muito larga na base. E não quer dizer que são pessoas ruins, eram pessoas brilhantes, assim, 5, 6 anos na minha frente, às vezes presas num caminho que não dava certo. E aí eu resolvi sair, e também estava nos Estados Unidos há muitos anos, queria voltar para o Brasil, era uma... E tem hora que a oportunidade chama, né? Também teve... Foi uma combinação de coisas, né? Aconteceu eu fui contratado pela McKinsey como consultor, e aí minha vida mudou, virou 180 graus, eu fui para outro caminho. E... Você vê que ele entende de matemática, né? Foi 180 graus. Me mandei 360 clássico. O clássico. A vida virou 360 graus. Voltou pro mesmo lugar. É biólogo, mas porra, sabe um númerozinho. Eu, com isso, voltei pro Brasil e tal. E aí é engraçado, né? Você muda, vai pra consultoria e as pessoas nem mais te perguntam. Sobre biologia. Ficou pra trás, né? Ficou pra trás. Não, agora ele é consultor da McKinsey. Fuck it. Não tem mais biologia, né? E foi assim que depois acabei na Som Livre como diretor financeiro, CEO. Tive uma carreira maneira lá, foram anos legais e tal. Sobre a Som Livre eu vou querer conversar contigo com mais detalhe, porque eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 paixões na minha vida. Cerveja, que tá na minha frente, música é uma delas e futebol. São 3 coisas que eu adoro. Então, juntas, né? Música e cerveja dá muito jeito. Futebol também, né? Também. Futebol também. E o Rodrigo sempre foi na área de publicidade. Eu comecei como designer, né? Me formei na ESD, aqui no Rio, e logo depois eu comecei a trabalhar com publicidade, né? Logo ainda na faculdade já montei a primeira agência e eu acabei me tornando assim um empreendedor, né, da comunicação, né? Tive algumas agências. Fui morar em Fortaleza, onde eu passei 10 anos, e lá eu tive uma grande agência legal, assim, super transada, com muito prêmio, uma agência inovadora mesmo, né? E foi ali onde eu basicamente aprendi a fazer comunicação e foi onde eu aprendi a beber também. Foi quando eu me tornei um heavy user de cerveja. Fortaleza. Foi em Fortaleza, porque os caras bebem pra cacete lá. Então lá não tem essa coisa, segunda, terça, quarta, não tem esse troço não. O cara bebe todo dia. E sentou pra matar uma caixa. Então, quando eu voltei de Fortaleza, meus amigos se assustaram, que eu saí daqui sem beber cerveja e voltei bebendo mais que eles. Então, até hoje eles brincam com isso. Foi engraçado que
a nossa família toda foi sugada pelo buraco negro da publicidade, né? É verdade, acabou todo mundo começou, eu biólogo, diferentes. minha irmã jornalista, ele designer, mas todos nós hoje os três estão em publicidade hoje, né? Engraçado isso. Sim, e bacana você falar de Fortaleza, porque quando a gente fala de agências grandes, a gente foca muito em Rio e São Paulo. Pô, legal você contar a experiência que está em Fortaleza, que está fora um pouco desse eixo, né? A gente pensa muito na área de turismo, outras coisas relacionadas ao Nordeste do Brasil. E uma agência que tem uma publicidade que tem uma visibilidade grande, a ponto de ganhar prêmios, é bacana você ter feito parte desse movimento lá, né? É muito legal. A gente fez mesmo parte de uma escola, assim, Foi mais ou menos a mudança quando os computadores de fato entraram nas agências, então a gente trouxe a questão da tecnologia para uma galera jovem que estava aprendendo, aquilo era uma boa porta de entrada. Então a gente misturou assim, tanto a inovação da comunicação quanto a adaptação das agências que antes eram antigas, pesadas, com estúdio, com muita gente para fazer pouca coisa, e a gente migrou para um formato mais atual, mais moderno, que foi a base do que é hoje, né? Já evoluiu bastante desde aquela época. Mas a gente fez parte dessa transição lá em Fortaleza, estabelecendo umas referências assim de comunicação diferente mesmo, mais criativa, com linguagem mais jovem, né? E aí foi um movimento. Agora, o Rodrigo foi bem pioneiro nesse lance de abrir uma agência fora do eixo Rio-São Paulo que tivesse expressão nacional. E teve. Tem até hoje, a agência está lá até hoje. Mas é engraçado que hoje esse lance depois do Covid... o lance do regional, as barreiras quebraram, né? Agora, a agência onde eu sou sócio hoje, a Santa Clara, a gente tinha 100% das pessoas trabalhando em São Paulo. Hoje, a gente fez uma pesquisa outro dia, estamos com 52% das pessoas fora de São Paulo, e muitas no Nordeste, e algumas em alguns outros países. Então, a gente tem gente trabalhando no mundo todo, todo mundo online, não tem mais escritório físico, e tem funcionado super bem. Até que a gente está surfando na onda de empresas que querem voltar para o escritório de qualquer jeito, estão deixando a galera um pouco um pouco nervosa de ter que sair desse esquema que foi montado. E está sendo super bem sucedido, bem legal. Então, eu acho que a nova onda de inclusão de vários estados que estavam fora desse eixo, de poderem participar também com as pessoas, né, diretamente. Não, e eu fiz questão de ressaltar isso, porque eu sou do Rio, mas eu moro em Curitiba há 17 anos. Então a gente vê que tem muita coisa legal acontecendo fora do eixo Rio de São Paulo. Sim. Porque quando eu comentei antes, não é que nos lugares não aconteçam. Muitas vezes tem coisa legal acontecendo, mas a mídia não divulga. Então eu acho legal quando você tem a oportunidade de falar bem de uma cena, né, na área de publicidade em Fortaleza, como eventualmente a gente acaba falando de lances legais, eventos bacanas ou desenvolvimento de determinadas áreas em algumas cidades que muitas vezes a mídia não vai mostrar e tem muita coisa legal acontecendo. Meu ramo, cerveja. Eu fui para Jaraguá do Sul, uma cidade pequena, interior de Santa Catarina, as pessoas não conhecem muito bem. Pô, as cervejas produzidas lá são surpreendentes. A gente ouve falar muito de Blumenau, né? Tem a influência germânica e tudo mais. Cara, eu me impressionei. Então, é legal você contar essas experiências, porque muita gente que não tem acesso, que depende da mídia para ter acesso a essas informações, é legal quando pessoas contam, né? Por isso que eu salientei a questão de você levar isso para Fortaleza. Eu acho muito bacana. Sabia que até hoje, assim, eu tenho uma base muito grande de contatos em Fortaleza, então tem hoje pelo menos uns 10 profissionais trabalhando comigo que são de lá, designers, redatores. Estão moram lá, que até por me conhecerem, por terem a referência da minha passagem por lá, eles confiam em mim e vieram trabalhar comigo. Então, eu tenho umas 10 pessoas em Fortaleza, tenho gente em Blumenau, tenho gente no Sul. A gente agora não tem mais essa necessidade de estar em São Paulo. Então, você tem talentos no Brasil todo. E às vezes você tem talento no Nordeste que fica aqui de bobeira, que não contrata por quê? Né? Sim, claro, então acho que isso abriu. Pra gente foi bom, né? Pra gente foi bom, é ótimo. Em ponte aérea, né? Era aquele lance, o carioca típico, né? Que você vê todo mundo na mesma fila na segunda-feira de manhã. Era isso, né? Segunda-feira às 7 da manhã você via todas as mesmas pessoas com um ar meio deprimido, assim.
E aí na sexta parecia uma festa, o Congonhas, com a galera gritando pra entrar no avião, sendo na porrada e tal. Isso melhorou pra caramba pra gente também. Não, e é legal também a gente faz, às vezes, a reunião do grupo, faz um meeting, né, via vídeo, né, para reunir todo mundo, e você vê os sotaques todos na mesma reunião ali rolando. Isso é divertido pra caramba. E o intercâmbio cultural, né? Intercâmbio que é muito total, bacana. Esse isso que é intercâmbio maneiro. cultural faz toda a diferença, né? Porque senão a gente fica sempre com o mesmo olhar, A mesma né? solução para aqueles problemas. Quando você tem gente diferente, você tem sempre alguém com a novidade, né? Isso é bem legal. A discussão é muito boa. As empresas que querem voltar para o escritório dizem que, você está perdendo cultura, que está perdendo cultura no sentido de cultura da empresa, né? Você está... Essa cultura vai se dissipar em 1 ou 2 gerações de pessoas que passem por ali, que você não consegue segurar, que o contato físico é ainda importante e tal. Então tem um argumento do outro lado. Que é factível até, né? Ok, dá para entender o argumento, mas eu acho que é mais tipo, você deveria pensar em como fazer funcionar o outro, porque tem tantos ganhos. Os ganhos superam. Sobre o home office, sobre trabalhar de casa, sobre cada um. Você não perde mais tempo de trânsito, você não perde não mais polui, tempo de né? avião, Você está falando de coisa correta, né? As empresas estão preocupadas com a SG e querem voltar para o escritório. Querem pôr todo mundo. E tem que ser de carro, porque tem que ser de carro. Obviamente funciona, mas de forma limitada aqui, né? Então, não, tem inúmeras vantagens. Você contratar, é muito mais fácil você contratar quando é remoto, porque primeiro que você abre o leque, né? Você tem 10 candidatos em São Paulo, você tem 1 milhão no Brasil. Sim. Né? É muito mais fácil você achar a pessoa. Não, essa questão de intercâmbio cultural, eu viajo bastante com o programa e, cara, isso é muito legal. Qualquer lugar que você vá, se você estiver aberto a conhecer novas culturas, isso é bacana. A gente fala muito de viajar para a Europa, Estados Unidos, claro que é muito enriquecedor, mas dentro do Brasil a gente tem muita coisa ainda para conhecer, né? Tem muita coisa para absorver. Muito. E como é que é a vida de sommelier de cerveja? Conta aí. Pra você. Não, porque eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso mesmo. Como é que você saiu? Porque você me perguntou, né? Eu sei que você também saiu de um campo completamente diferente. Como é que você saiu da... Minha formação é em odontologia. Por isso que eu te falei que eu me identifico com alguma coisa com você, no sentido assim, a gente se forma num negócio e a vida vai apresentando outras possibilidades. Biomédica, né? A gente estaria no mesmo prédio ali. Exatamente. Só que eu saí da odontologia, na verdade eu cheguei a dividir meu tempo entre o consultório e uma loja, por questão familiar, eu acabei assumindo uma loja, abandonei o odonto por uma série de motivos, que nem você, né? Não tem um motivo, são circunstâncias que vão aparecendo. E aí eu cheguei a ter 3 lojas, aí depois vendi as 3 lojas, aí já tinha feito vários cursos na área comercial, fui ser consultor comercial, olha como uma coisa engraçada. Fui trabalhar como consultor comercial e a cerveja era um hobby já há muitos anos, e eu estudava muito sobre cerveja para mim, para poder apreciar melhor, saber que tipo de cerveja eu ia tomar em determinadas situações, que estilo. Mas aí, nesse ponto, você já tinha saído da mesmice da cerveja? Já tinha sido picado pela mosquinha, já estava estudando, sabe, assim, de sour a Imperial Stout, já estava estudando. E aí eu fui fazer o curso de sommelier para ampliar a minha ação como consultor comercial. Estava começando a fervilhar o mercado de cerveja artesanal no Brasil. Falei, então, se já é um assunto que eu já entendo, por estudar para mim, por que não, né, me aperfeiçoar para trazer isso para a consultoria? E aí, quando eu fiz a aula de harmonização, aí eu pirei. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer evento de harmonização, porque esse troço é muito legal. Tem que levar para as pessoas que eles estão acostumados com o vinho, com a cerveja. Isso é sensacional, você saber escolher, né, os estilos diferentes. Aí vai fazer evento, do evento um cara vê, é legal o negócio que você faz, vamos gravar um vídeo. Bom, resumindo, aí tem o programa, e aí, cara, lógico, você só vê o lado bom, né? Eu tô indo para lugar bacana, comendo bem, bebendo bem. Tem os seus perrengues também. Tem que viajar pra cacete. Tem os seus perrengues, mas no final das contas é bacana, é legal, claro que é legal, né? Eu acho que você... Tem uma parada que você falou, né? A gente vai mudando por conta das circunstâncias e às vezes é sorte, às vezes são as coisas, né? Mas você acabou mudando num momento, imagino que foi uma sorte, uma mistura de sorte, como está bem localizado, está na hora certa, no lugar certo, porque você mudou exatamente quando esse lance todo de gourmetização, de cerveja... Quando as pessoas passaram a valorizar, esse negócio, e não é só valorizar.
acho que teve uma mudança de sabor mesmo. As pessoas Sim. aprenderam a gostar Mas, cara, assim, de outros sabores, né? se você voltar um pouco no tempo, a gente gostava muito de, no final de semana, ir pra churrascaria e tal. É verdade. Quando apareceu comida japonesa, Era estranho Era você esquisito, comer peixe cru. É. Porra, o que é aquele troço verde ali que arde pra caramba, né? Então aí você foi educando o seu paladar a novos sabores. E hoje né? todo mundo gosta de shoyu, né? O cara pega e afunda dentro do show. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na gastronomia a gente aprendeu a abrir esse leque. E com a cerveja aconteceu a mesma coisa. Né? Você começou a experimentar um estilo diferente. Primeiro você estranhava alguma característica ali, mas depois você começa a treinar seu paladar e hoje você consegue desfrutar de uma série de estilos, né? Tanto que você vê que o mercado mudou, a prateleira do supermercado mudou, né? Sim. Antes você tinha 2, 3 cervejas, hoje você tem um leque gigante ali, né? Eu li em algum lugar, não me lembro onde, já tem um tempo, mas eu li em algum lugar que nos Estados Unidos o mercado de cerveja artesanal já cresceu bastante para fazer uma mudança no perfil de consumo mesmo, né? Que o valor por litro consumido, não sei se é decilitro a medida que eles usam, mas o valor por decilitro consumido aumentou pra caramba, mas o volume de bebida consumida diminuiu, porque você bebe menos cerveja. Tem um lema que fala beba menos, beba melhor. É isso aí. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil já fez essa... a gente ainda tem mercado para crescer. Ainda tem mercado para crescer. Dá para crescer. Acho que ainda não fez uma... Ainda é um pedaço relativamente pequeno. Ainda nicho, né? Ainda dá para crescer o mercado. Agora, deixa eu puxar esse link da bebida. Hoje as cervejas estão patrocinando os grandes eventos e tudo mais. Vocês trabalham muito forte com o evento, né? Aliás, pelo que eu sei, desde moleque vocês já gostavam de se aventurar em festas e coisas desse tipo, até virar algo grandioso, né? Virar profissão, né? Foi bem que nem você fez. Vamos juntar o útil ao agradável, né? No Lollapalooza, quando eu fiz depois eu meio que interrompi ali na minha ansiedade, interrompi minha trajetória. Depois da Som Livre, ainda fui para GEL, que era a empresa de eventos do Grupo Globo, e fiz as primeiras 2 edições do Lola aqui. Evento monstruoso, né? Porra. Esse foi difícil de arquitetar. E fico feliz pra caramba que ele tenha dado certo e que hoje virou uma data, né, de São Paulo. É uma grife, né? Uma marca. É uma grife, é uma data mesmo. Virou o Rock in Rio de São Paulo, né? Virou um negócio. E é legal porque é uma referência como evento, mas também é legal para valorizar o Brasil, né? O Brasil entrou no circuito Lollapalooza. A marca é bom pro país, mas vice-versa, né? Porque o Lola, ao contrário do Rock in Rio, que é um puta festival, foi criado aqui, aí tem que ter orgulho pelas razões certas também, porque foi um negócio que brotou aqui, na época que foi feito pela primeira vez, era uma maluquice, né? Foi uma ideia de maluco mesmo. E só maluco faz um negócio desse aqui mesmo. Ainda bem que existem esses malucos, ainda né? Bem que existem. Que nem o Medina. É bom que existem esses loucos, assim, né? Bom. Você que trouxe, vocês dois trouxeram. É bom esses malucos. O Lola era um festival itinerante nos Estados Unidos, independente, né? Que foi criado exatamente para brigar com as majors, com as gravadoras que, porra, o Perry Farrell achava que elas bloqueavam os artistas independentes, então ele quis fazer um negócio, fez itinerante. E aí depois, fatalmente, o que é itinerante e independente, talvez tenha um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? Era independente, itinerante, mas vai caindo no gosto das pessoas, aí vai se tornando major também, né? Sim, claro. Então, porra, era independente, mas começa a ganhar atenção. Vira mainstream. Era artesanal. Aí a galera começa a gostar, começa a virar mainstream. E aí Chicago comprou os direitos de fazer o Lollapalooza só lá, e depois eles quiseram se internacionalizar. Fizeram primeiro no Chile, eu acho, por uma coincidência, assim, conheceram o pessoal de lá, que era produtor, que eram bons moleques lá. Fizeram primeiro lá e a gente entrou na hora certa lá também de negociar para trazer. Mas, para voltar no seu ponto, era fundamental no primeiro a gente ter o apoio de... Pô, é muito difícil no primeiro ano de um festival você conseguir patrocinador. Imagina. Ainda mais com o tamanho do patrocínio do evento, né? O evento é muito grande. O evento é grande, quer dizer, você não vai vender um patrocínio barato, porque senão depois você nunca mais consegue precificar ele corretamente. Se você começar aqui... Vai aumentar o preço no segundo ano, não aumenta nunca mais. E o patrocinador fica ali. Porra, eu vou ser o primeiro a pôr a carinha aqui. Se eu puser, posso me dar bem porque eu fui o primeiro.
Por outro lado, esse cara pode quebrar 2 meses depois de fazer o festival. E eu vou ficar com a cara de quem patrocinou um negócio... Micado, né? Né? Mas a gente, ainda bem, conseguiu um baita patrocinador de cerveja logo no primeiro ano e foi ótimo. Foram grandes parceiros nas 2 primeiras edições. E acho que para eles também foi bom, né? Porque eles surfaram justamente numa onda de novidade, né? Exatamente. Apareceram bem na hora que queriam aparecer. Foi muito legal. E aí também, como foram os primeiros a apostar mesmo no Lola, ganharam muito espaço lá dentro, né? O festival era todo da cor deles, então era uma coisa muito... foi meio desenhado para aquilo. E um festival bacana, né? Que tinha mainstream, mas também tinha uma galera alternativa. Isso é bacana, né? Ser democrático nesse sentido. Né? A gente seguiu muito o perfil do Lola de Chicago, né? Que para mim é o melhor festival de música. Se você não foi, porra, vá, porque é foda. Primeiro que a cidade é a minha favorita. Então, tá lá nos top 5 do mundo. É uma cidade espetacular, né? Comida espetacular, bebida espetacular, bares de cerveja espetaculares, música, né? Blues em qualquer esquina. É tudo muito maneiro. E o festival é muito bem organizado. A gente seguiu muito o ritmo a gente seguiu muito o perfil do festival de lá, que é um festival que mantém as raízes independentes dele, né? Mantém o lance de apresentar bandas novas para o público, de trazer bandas novas e tal, mas traz também headliners top para atrair que tem que ter. O público também, senão você não consegue fazer mas eu acho que o próprio fato de ser do Perry Farrell, né? Então você está falando de, Jane's Addiction, de Wonderful Pirates, que são bandas legais, mas que não explodiram. Tem o seu público ali, um público bacana, relevante até, mas sempre foram bandas lá do B. Então é legal, que eu acho que, não sei hoje como é que estão os line-ups do Lollapalooza, mas na época ele priorizava não, mas ele mantinha esse espaço para as bandas alternativas. Ainda tem. Ainda é isso, porque primeiro que é um festival bem... Tem uma diferença, eu até estava discutindo isso outro dia num outro podcast sobre música, mas tem uma diferença fundamental, acho, acho que é cultura, não sei, mas nos Estados Unidos o Lollapalooza é um festival diurno, as pessoas chegam meio-dia e meia, a coisa já está bem lotada. Porque as pessoas estão lá para ver as bandas indies. Então você tocar de dia no Lola é uma parada maneira. Não é uma desonra. Pra sua banda. Aliás, não é uma desonra em lugar nenhum. Desonra é engraçado, mas parece que o show top é de noite. Eu entendo o que você quer falar. Entendeu? Tem um lance assim, não vou tocar de noite e tal. Mas, cara, é um festival diurno. Então as pessoas lá chegam cedo. E elas ficam 10 horas no festival. Elas chegam meio-dia e vão sair 11. Vão sair tarde. Às vezes não vem o headliner porque já estão de saco cheio, já cansaram, já andaram deu tudo e tal. Então é um festival ainda, tanto lá em Chicago como aqui no Brasil, que apresenta bandas novas, que apresenta coisas indie também. Eu recomendo que as pessoas, mesmo aqui, com todo a saúde que tem que ter, chegar cedo mesmo, porque é um festival para ver o dia todo. E é bem legal. E pensando de hoje para o futuro, vocês dois têm, vocês são irmãos, mas estão de uma certa forma mais ou menos na mesma área, vocês têm projetos juntos, estão desenvolvendo coisas juntos? De uma certa forma a gente trabalha junto, né? Vocês trabalham juntos? Temos negócios juntos, a gente tem parcerias em atendimento a clientes. Mas a gente está com um projeto bem legal. Só para completar, a agência do Rodrigo atende a nossa também em algumas áreas. Tem uma interseção aí de negócio. Então, a gente terceiriza uma parte dos negócios com ele e tal. Então, mas aí a gente está com um projeto legal agora para o futuro, que a gente está montando um curso também. Nesse formato aqui de podcast, de conversa, de bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo sobre finanças. Então, aproveitando a experiência do Leonardo, justamente como consultor, como gestor de grandes empresas, tem uma experiência nessa área financeira muito grande, e eu sempre fui um empresário. Né? Eu sempre fui um empresário típico brasileiro, né? Montei uma porrada de negócio, meio que na base do chutômetro, saí fazendo, e nunca tive assim, um conhecimento mais específico em finanças para me dar uma base. A gente batendo papo sobre isso, a gente falou, cara, vamos... Assim como você, assim como eu, tem uma porrada de empresário aí que monta empresa para, às vezes por sobrevivência, às vezes por desejo, por paixão. Né? O brasileiro é muito empreendedor, mas acaba quebrando a cara. Né?
sei lá, qual era aquela estatística? Quantas empresas cara, não chegam a... Eu revi a estatística no primeiro ano, 20% e 90% não chegam nos 10 anos. 20% morre no primeiro ano. Então já é uma taxa Eu tava falando assim, pô, se fosse 20% da sua chance de cair no avião, você não entrava naquela porra. É isso aí, porra. E muita gente monta empresa e quebra, né? Acaba saindo pior do que entrou, né? Às vezes a ideia é boa, né? Mas não sabe como executá-la, né? O cara às vezes é um bom cabeleireiro, mas não sabe gerir um salão. Né? Ele vai montar o salão e quebra a cara, né? Então a gente, conversando sobre isso, resolveu unir a minha experiência como esse empreendedor em série com a experiência dele de gestor, e a gente criou um bate-papo para falar sobre finanças em que ele vai ensinando. Eu vou tendo uma aula mesmo, tem uma aula que serve para mim que vai servir. O Rodrigo fez para mim as perguntas genuínas que passaram pela cabeça. Onde é que ele se estabacou? Como é que as empresas dele sofreram? Onde é que ele sofreu para manter uma empresa aberta? Por que isso é assim? Ele tinha dúvidas genuínas, entendeu? De um empresário brasileiro. Porra, por que capital de giro? Básico, eu confundia capital de giro com caixa. Não, mas por que isso é diferente de caixa? Não, peraí, você está misturando tudo. Aí eu falei, não, agora entendi a confusão que você está fazendo. Peraí, calma. Vai fazendo as perguntas. Aí eu fui estruturei em módulos que fazem sentido para uma pessoa assistir, né? Porque ele foi me perguntando, a gente estava enchendo a cara de cerveja, obviamente. A cerveja faz parte do processo criativo. A gente estava lá na minha rocinha em Mauá, enchendo a cara, e ele foi fazendo as perguntas. Eu falei, peraí, vou anotando e tal, depois coloquei em módulos que fizessem sentido, e agora a gente está gravando. Acho que vai ficar maneiro. O curso está ficando maneiro. A gente deu o nome do curso de Finanças de Guerrilha, porque a gente entende que o brasileiro que resolve empreender, ele já é um herói, né? Sim. Então, ele tem que aprender carga tributária, burocracia, lentidão, muita falta coisa, de mão de obra, cultura. Você deve saber, né? Sim. Na verdade, assim, cara, dores você vai ter. Se você for empresário, se for empreendedor, você vai ter. Mas que pelo menos a gente diminua, né? Eu acho que a proposta de vocês dois, essa parceria é isso, diminuir as dificuldades. Porque dificuldade um empreendedor tem. Não tem como você fugir. Mas vamos tentar diminuí-las, né? Isso é diminuir onde dá para diminuir, né? Porque tem uma área que depende do governo, que está fora do nosso controle, né? Tem uma área que é, a complexidade tributária brasileira, que é a maior do mundo. Ninguém entende aquela porra. Você tem que ter ali você tem que ter um PhD mesmo para entender o que está acontecendo. Então, uma empresa grande tem que ter um departamento de contabilidade gigante, um jurídico gigante para entender o que tem que pagar. Só para pagar certo. Não é nem... É só para pagar certo. A intenção é a gente justamente dar ao pequeno empresário, ao cara que está começando, um conhecimento básico para que ele sobreviva. Então, por isso que a gente deu esse nome, né? Guerrilha. De guerrilha, né? O cara vai aprender algumas táticas que estão dentro. Não vai mudar, dentro desse contexto brasileiro, que é o que ele pode ter controle. Que é o que ele pode dominar. Né? Como você falou, aqui não tem controle sobre o que o governo vai fazer, como muda o imposto, no Brasil muda todo ano, mas aqui você consegue se preparar melhor para aquilo que você vai enfrentar. Né? E realmente é interessante como fica mais claro depois que a gente tem a conversa, depois que a gente assiste. Você tá aprendendo uma porrinha ou duas, né? Caraca, eu tô aprendendo pra caralho. É maneiro. Imagina, não. Fiquei curioso. É maneiro. Os caras que estão gravando, né? O pessoal que fica ali no backstage gravando, eles falam, porra, entendi. A galera começa a aprender, imagina. Isso é engraçado pra vocês, né? A galera da produção. Porra, caralho, agora que eu entendi isso. Cara, agora é o seguinte, eu queria trazer uma outra pergunta, que essa pergunta é muito séria. Qual é o pior momento do boteco? Pra mim é quando fecha. Bom, pra mim é quando o copo tá vazio. Também. Porque o bar ainda tá aberto e você tá sem cerveja. Tá no bico seco. Cara, vocês estão no lugar certo, na hora certa. Então agora é hora de encher o copo. E aí eu quero dar um breakzinho na nossa conversa, que aí agora vamos falar um pouquinho mais de cerveja. Tá ótimo, boa. Pelo jeito vocês gostaram da cerveja, porque o copo de vocês está vazio, eu vou esvaziar o meu também, mas antes eu quero saber o seguinte, curtiram a cerveja, perceberam alguma coisa diferente, porque tem uma variação nesse estilo. Eu gostei bastante. Eu senti notas de café. Cara, gostinho... sensibilidade apurada. Sensibilidade, né? Tanto no aroma como no paladar, o café aparece bem, mas o que é legal... Tem café, não tem? Tem café. Mas o que é bacana é que é num estilo que tradicionalmente não tem café, não tem malte torrado. Por exemplo, se você fala de Porter, de Imperial Stout,
você, naturalmente, na receita, você usa maltes tostados, né? E que trazem, às vezes, um sabor que lembra o café. Não é necessariamente o café, mas lembra. Sim. A gente está tomando uma Blonde Ale, que é um estilo belga, que geralmente tem um leve dulçor como característica principal. As cervejas belgas geralmente não têm um amargor tão pronunciado como a gente está acostumado nas Pilsens e mais pronunciado ainda nas IPAs. Né? As cervejas belgas geralmente são mais adocicadas, algumas mais levemente adocicadas ou não. Mas a Blonde Ale, algumas cervejarias fazem a receita com café, eu acho que combina perfeitamente, eu gosto muito desse estilo, por isso que eu trouxe para vocês, sei que vocês gostam de cerveja já mais elaboradas, que bacana que você percebeu o café. Legal. Cerveja é muito boa você mesmo. percebeu rápido demais, depois eu fiquei viciado, eu só Aí você o café. só Aí depois sente você o falou café. eu falei, caraca, realmente, gosto de Café, café né? fortíssimo. Agora, é maneiro você falar que eu nunca teria adivinhado que era uma Blonde Ale, porque eu nem sou fãzaço de Blonde Ale, mas essa aqui é top mesmo. Talvez por conta, dessa né, complexidade de sabor que ela Eu tem. gosto muito de Blonde Ale, mas eu entendo, geralmente quem está mais acostumado com cervejas que o lúpulo fala mais alto do que o malte, que traz o amargor ou citricidade, porque algumas IPAs são cítricas, né? Muitas vezes estranha um pouco os estilos belgas que tem esse adocicado mais doces, presente, né? exatamente. Mas como o café tira esse dulçor, mascara o dulçor e ele traz aroma, e eu acho que o aroma você já começa a gostar da cerveja, né? Quando cheira, tem gente que, mas esse negócio de ficar cheirando a cerveja faz toda a diferença. Claro que faz. O aroma claro já faz, abre, claro. né, tuas percepções, né? Claro que então faz, eu acho que isso faz muito sentido. A gente hoje vai fazer o seguinte, como são 2 convidados, são 2 estilos de cerveja diferentes. Maravilha. Então, como o copo não pode ficar vazio, Rodrigo, fica quieto até eu identificar alguma coisa aqui. Tá. Senão eu só vou ver café de novo. Quem quer que agora ver café? Eu vou falar café. É café. e outra coisa... Aí o César vai falar, não, essa não tem porra nenhuma de café. Cerveja sem colarinho não existe, hein? A espuma ajuda a preservar o aroma, o sabor, até a temperatura, as características da cerveja. Pô, essa gente já foi educado lá no Clipper. Pô, Clipper tem história, né? Pô, com a gente, vários. Clipper tem história. Então, peraí. Não bebe antes de brindar, não. pô. Tô cheirando. Olha a maldição, olha a Só maldição. cheirando, só cheirando. Então, saúde. Saúde. Bem-vindos mais uma vez à Hora Obrigado. Serva. Obrigado. Na verdade, eu não quero que vocês descubram estilos, não é? A gente também não está numa profundidade de teste dessa forma. Eu quero que vocês me digam o que vocês percebem. Senão a gente fica nervoso também, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é beber para relaxar, pô. Vou deixar com ele a bola, hein? Só porque essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Quem é o mais velho? Eu tenho 54 e ele tem 53. Ele é bem mais velho. Tá. Agora ele tem 53 anos. Mas é que tá, Mas ele parece mais criança velho. ele apanhava, ele tem que dar o troco, pô. foda. Não, eu sou mais velho, mas ele parece. Pode falar. Se você tivesse que ter votado. Hã? Se você tivesse que ter votado no mais velho. Eu ia falar que é gêmeos. Pô. Gêmeos bivitelinos. O cara é político. Gêmeos bivitelinos. Isso é cara de boteco mesmo. São gêmeos. Meu povo, vai arrumar briga. Não, na verdade o que acontece? Isso aqui é uma Red Ale. Por que ela é um pouco, sabe, tricky, assim? Agora, Porque eu não consigo sentir um sabor super marcante. Esse é o ponto. Nem de fruta, nem de cítrico, nem... esse é o ponto não da consigo Red Ale. dizer. Pra mim, é a cerveja mais versátil que tem. Quando o pessoal me pergunta, cara, tua cerveja é de churrasco, porque eu também não preciso ficar tomando Imperial Stout, porra, todo dia, triple, né? Até porque Lógico que a eu gente tomo. A gente Não, morre. eu gosto de cervejas leves também, gosto de sour, até uma German Pilsner bem feita, eu gosto também, né? Não precisa ser um negócio complexo, né? Eu gosto de feijão com arroz também, não preciso comer um prato asiático todo dia, assim, isso serve pra tudo, né? Mas a Red Ale é minha cerveja de churrasco, é a cerveja mais versátil pra mim, por isso que ela é difícil de perceber, porque ela tem um dulçor quase que não aparente, o amargor dela também é muito bem inserido, tem até uma torra de malte, mas bem leve, por isso que tem essa coloração. Então, se você perceber bem, todos esses sabores que eu falei, a torra, o leve amargor, ela aparece, balanceado, mas muito bem inserido e elas todas equilibradas. Por isso que é uma cerveja coringa, porque como não tem algo que sobressaia, ela, tipo, cara, o que você tem em casa, uma Red Ale, vai funcionar.
sabe? O que você servir vai funcionar. É o meu coringa. Pra mim, melhor coringa que tem no meio cervejeiro. Boa dica pra sair do lugar comum, né? E Sem ao mesmo ofender tempo ninguém. sem... Não, porque quando você serve IPA, você tem que estar preparado pra alguém... alguém vai reclamar. Alguém vai reclamar. Pô, você serve uma E IPA... tem aquele cara que vai tomar uma e fala, tô empachado, não aguento mais comer, né? Cara, a Brad Ale, o teor alcoólico dela geralmente é 5,5, 5,6, 5,8 no máximo. Teor alcoólico baixo, dá pra você beber legal também, entendeu? Ah, legal. Cervejazinha coringa. Então eu fiquei com a mais difícil mesmo. É verdade. Ficou, porque eu Ficou, também não porra. consigo identificar A assim. outra saiu o café. Quando você pôs aqui, o café veio aqui. Aí você gritou. Ela não podia falar mais nada. Parece Acabou aquela- o podcast pra mim. Eu quase fui embora. Aquela brincadeirinha de bater no negócio pra responder primeiro, ele bateu primeiro, pô. Foi Né? isso mesmo, foi isso mesmo. Bateu, respondeu primeiro E aí- café. E aí o outro fica assim, pô. Aí o outro tinha que descobrir que era Blondale, aí não tem como, né? Entre as duas, qual que é a mais leve? Essa parece mais fácil de beber. É mais fácil, Essa é mais fácil. Tem um corpo mais leve, né, que é essa densidade, né, da cerveja, teor alcoólico mais baixo também. Essa é uma Blonde Ale, essa é uma Red Ale, né? Na verdade, a gente aqui, a gente tá num boteco, né, não Sim, preciso... sim. Mas se eu tivesse num evento, eu abriria com Abriria com essa essa. e a outra viria depois. Tá? Ah, Como só o que eu quis? Eu quis impactar vocês. Trouxe uma cerveja mais impactante de cara. Mas se eu tivesse num evento, eu abriria com ela, corpo mais leve, teor alcoólico mais porque a leve. outra- Depois eu evoluiria para outra. Faz sentido. Essa aqui parece realmente uma cerveja mais tranquila, assim, de tomar por mais tempo, né? Isso. Existem cervejas mais leves, com corpo mais leve, teor alcoólico mais baixo. Agora, também, eu não gosto muito de ficar preso em uma regra, entendeu? Sim. Eu já fiz, de propósito, em eventos de harmonização, trocar essa ordem. Justamente pra você entrar com uma cerveja para impactar, principalmente quando o pessoal que já conhece bem cerveja, já entra dando dá uma sabe, porrada, pro cara, né? Isso é maneiro. impactar. Aí depois você pode, entendeu? Porque você tem como brincar com sabores, com molhos. Aí eu tô falando já de harmonização, não tô falando só da cerveja, né? Até porque na quarta tá todo mundo de porre mesmo, é melhor impactar na primeira, né? Então, não, quarta mas, ninguém então, lembra. A ideia é, pelo menos até quase no final, o cara não está de porra, senão o cara Você não vai valoriza. servindo, O cara não verdade. valoriza, entendeu? Não é? É isso mesmo. É isso Pô, mesmo. isso é boteco, tu já não tomou... Pô, eu lá na Inglaterra já entrei nos pubs que me serviram umas cervejas que, caraca, muito exóticas pra mim. Eram meio metálicas, meio... Pô, tinha um sabor meio metálico mesmo, às vezes. E quente, né? Porque era daquelas bombas ainda antigas, sem nenhuma refrigeração e tal. Mas a gente vai até o final, né? Um pint inteiro até o final. Voltando ao assunto da guerrilha, a nossa geração, além de todos esses problemas que vocês acabaram de falar, a gente enfrentou uma mudança tecnológica, né? A gente nasceu numa época que não existia internet, aí a gente passa uma mudança lenta para a internet de escada. Porra, depois daí é uma mudança atrás da outra. As mudanças tecnológicas trazem muitos benefícios, obviamente, ninguém está negando isso, mas isso nos provoca a ter uma série de adaptações. E aí, voltando ao assunto da Som Livre, cara, o ambiente musical que ficou durante uma eternidade no vinil, de repente vem vinil, vem CD, aí vem pirataria de CD, aí vem compartilhamento de super rápido música, tudo, né? e é muita coisa. E você tava no meio desse furacão bem nessa época. Eu tenho o dom de chegar no fim de todas as festas, né? Então, eu chego sempre quando a coisa está toda cagada já. Normalmente, esse é um dom. Na publicidade também Na foi meio publicidade assim, chega né? assim também. A publicidade está passando por algo semelhante agora também pelos desafios tecnológicos. Não vai entrar nisso, mas para voltar na sua pergunta, quando eu assumi lá a Som Livre, a gente estava... É como se você estivesse tentando cruzar o Rio Amazonas, você não vê nenhuma margem nem a outra ainda, entendeu? A gente já tinha... A indústria já tinha embicado para dentro do digital, né, do CD. Aquilo ali estava sendo pirateado por todos os lados, quer dizer, estava sendo realmente comido. E a gente não tinha o streaming ainda como uma solução. E eu lembro que na época eu perguntei foi a primeira coisa que eu pus pra galera que trabalhava comigo. Eu perguntei pra eles, vem cá, vou pôr uma pergunta séria pra vocês. O que a gente vai fazer quando o negócio que a gente vende, a música gravada, né, o fonograma, tiver valor zero? De que a gente vai viver? O que é esse mundo aí? E Pergunta do milhão, né? Porque na época... na época não tinha resposta, né? A gente ralou, a gente achou caminhos, né? A gente foi por ter conteúdo... A gente fez uma aposta, na verdade.
deter direitos, alguma hora vai ter valor de novo. Mesmo que a gente não visse ainda qual era esse valor exatamente, você ter o direito sobre a música e você ter o direito sobre o autor vai ter valor de novo. Na época, a Som Livre era uma empresa só de coletâneas, né? Catava música dos outros. Então a gente voltou a reconstruir um cast, voltou a ter direitos musicais e direitos autorais e direitos conexos e direitos autorais. E isso aí realmente abriu uma porta de futuro que, quando o streaming veio, né? Quando os Spotify, os Deezer, essa coisa toda veio, a Som Livre estava bem posicionada. E é interessante isso, né? Toda a modéstia à parte, naturalmente, eu estava certo, né? O que a gente vendia passou a ter valor zero. Sim. Você não compra, ninguém mais é dono de música. Você compra um serviço agora. Quando você paga, sei lá quanto é que você paga, mas R$19 lá pro Spotify, sim, você está pagando por uma assinatura. Você não está pagando para você ter o vinil, que nem a gente pagava. A gente pagava lá 30 cruzeiros, ou seja lá o que for a moeda da época maluca que a gente morou, você pagava aqueles 30 lá para ter um vinil em casa e você se orgulhava de ter o vinil e você ficava olhando a capa daquela porra ali, as letras. Até hoje o valor é ter o vinil, né? Até hoje o vinil tem valor. Era a posse da parada. Com certeza. Hoje você não tem mais posse de nada, você compra um serviço e você assina um serviço para ter acesso àqueles direitos que, ainda bem que a gente voltou atrás e conseguiu reconstruir, tá entendendo? E mal ou bem, a gente passou a fazer coletânea, que é o que você falou que fez a Som Livre sobreviver. Exatamente. Só que agora você faz a sua coletânea. Mas não é isso? Pô, você está precisamente certo. Na verdade, a crise fundamental da Som Livre foi as pessoas começaram a fazer a própria coletânea, pô. Eu não preciso mais de você para pôr 2 músicas boas e 14 músicas ruins e vender pra gente numa porra de uma lata. Isso não vai funcionar mais, porque eu já faço isso sozinho. Na época era pirataria, não tinha... Tinha uns serviços muito rudimentares ainda de baixar música. Emule. Tinham coisas assim que não foram testes, né? Foram heróis até de testar coisas absurdas quando a tecnologia não estava Mas pronta. Mostraram uma direção. Mal ou bem, as pessoas entenderam assim, cara, eu não quero o disco todo, eu só quero baixar essas 3 músicas. Isso aí. Começou a direcionar o público, né? É isso aí. Então acho que o segredo pra gente foi voltar a deter direitos. Deter direitos conexos, que são os direitos de quem canta e quem produz a música, e direitos autorais, que é de quem escreve, né? Isso foi a solução para quando veio o streaming. Tanto é que você vê, falavam do fim das gravadoras, das mídias, tá todo mundo aí, são as mesmas. O que aconteceu foi que entrou outro intermediário, em vez dos grandes varejistas ou da lojinha de CD da esquina que existiam, né? E que os nossos filhos não sabem nem do que eu estou falando. Sim. Mas em vez dessas coisas, você hoje tem lojas virtuais que te vendem um serviço em vez de vender a parada física. Sim. Isso é bem maneiro, né, de estudar, foi bem maneiro de sobreviver. Cara, sabe o que eu acho mais maneiro nisso? É que a gente vê muitos depoimentos de pessoas que são relevantes em momentos de crise de determinados segmentos. E eu acho que é isso que você está falando, que você viveu isso e sem nenhuma bajulação, mas assim, reconhecendo. Quando vem essas crises, essas mudanças muito bruscas no mercado, uma das minhas lojas era de revelação de fotografia. Então, quando entrou digital, quebrou todo mundo. Falando de ruptura. Exatamente. Só que essa não teve para onde você correr, porque fisicamente você precisava de um lugar para revelar seus filmes. E agora você não precisa mais revelar. Então a gente não tinha para onde correr, eu tive que baixar as portas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dependendo dessa ruptura, né, usando até o termo que você falou, que eu acho que é isso, tem horas que você tem que romper. A gente vê muito empresário esperneando. E não dá para você espernear. A mudança tecnológica é um fato. Ela está aí. E vão continuar cada vez mais frequentes, cada vez mais abruptas, né? As mudanças são muito rápidas. E é isso. O que eu ainda tenho de valor? Porque, obviamente, é isso mesmo. Qual é o valor da gravadora? É a música. Não é mais a música. É o direito sobre a música, o direito sobre o autor. Então, assim, é legal quando você tem que mudar o seu foco, porque a forma como você estava trabalhando não é mais a forma como o mercado está consumindo. Isso é muito legal. E isso eu acho que é muito legal. Quem está no meio, hoje você olhar para trás e reconhecer isso, é legal. Mas no meio do furacão, com pessoas te pressionando
Todo você cagado, vislumbrar isso. É muito mais difícil. É difícil, é difícil. E eu, Mas eu é uma, mas tiro é uma o chapéu para mas, essas pessoas. mas você está falando uma coisa certa. É uma lição para qualquer mercado, na verdade, que esteja nesses pontos de ruptura muito, muito fortes, né? Sim. De certa forma, a gente Você tenta sabe, abordar isso. Né? a publicidade mesmo vive um momento desse de medo do futuro, né? Porque a gente sempre teve como garantido que o criativo nunca seria substituído por um robô. E a gente está vendo aí com a inteligência artificial o papel do criativo sendo muitas vezes substituído. Às vezes não precisa de um redator para escrever um texto gigante, você vai lá, pede para o robozinho, se você tiver um mínimo de noção, você já bota aquele texto para funcionar. O que daqui a alguns anos isso dá uma perspectiva assustadora para quem. Eu tenho um pouco de medo. Eu não sei se eu sou velho, mas eu tenho um pouco de medo. É assustador. É assustador. Então, mas se você não parar para pensar nisso, você vai ser igual a loja de revelação de Mas é o que eu falo do empresário que esperneia. Não adianta você Não adianta espernear. espernear. Você tem que entender como está funcionando para você usufruir isso ao teu contra o lugar. robô. Vou falar, sou contra o robô. Não tem adianta como. nada. Agora, quando eu falo de você, no teu caso, que você conseguiu achar uma solução, no meu caso, que não tinha solução, isso também serve como lição para na frente você antever. Porque a gente ficou... Quando eu falo a gente, cara, em 6 meses fecharam 150 lojas de revelação só no Rio de Janeiro. Então não é um Você erro... devia ter começado a vender cerveja ali. Pois é. Mas assim, se você tiver capacidade de antever, hoje em dia você tem que antever as coisas, né? Porque as mudanças são muito rápidas. Não é fácil, mas aí é que tá. É você fazer um curso de guerrilha, é você estar antenado no que está acontecendo, sabe? Às vezes é sobre porque as você mudanças estão ali. Às vezes é sobre você estar com suas bases em coisas diferentes também, né? Também. Às vezes é sobre você diversificar seu risco, como eu e você fizemos, né? Você estava em odontologia, Sim. cerveja, revelação de A gente vai filme, falar um pouquinho e você disso. você vai abrindo um pouco a base de riscos que você tem. Sim. Isso ajuda também. A gente vai falar um pouquinho disso no curso, né, do Finanças exatamente. Guerrilha. Como você... Como estratégia de receita, né? Como você não colocar tudo no mesmo, na mesma colocar cesta. todos os ovinhos numa cesta só. Né? Sim. Agora, todo boteco tem a hora que tem que baixar as portas. Chegou a hora da gente fechar o nosso barzinho, mas o papo foi muito legal. Eu vou te convidar a seguir nossas mídias sociais, Instagram Hora Serva, se inscreve no canal YouTube Hora Serva, nosso site horaserva.com.br. Vou deixar para vocês também falarem do curso de guerrilha, das mídias sociais de vocês. O marketing é contigo. Na verdade a gente ainda está preparando as bases do curso, né? Vai ser na plataforma Eduz, mas você já pode começar a seguir a gente no perfil do Léo Gana, estrategista, já segue lá porque a gente vai se comunicar por ali. Lá a gente já vai divulgar todo o conteúdo do curso, com as datas de lançamento, mas vai ser em breve. Né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Sérgio. Saúde, galera. Valeu. Saúde, obrigado pela Não cerveja. seja fechando o bar, mas... Essa hora sempre chega. Sempre chega. Mas muito obrigado, valeu pessoal. Valeu. Obrigado.